Futebol Clube. Com Fábio Pinel. Bom dia, Pinel. Bom dia, Antonélio. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. Terça-feira fria de feriado. Fria. E feriado ainda, hein? Pois Tempinho é. bom para o pessoal ouvir a Band News em casa, quietinho, tranquilo. Debaixo do edredom ali. De só preferência, liga o rádio, fica né? quietinho, só um olho aparecendo assim, ó. Tudo certo. Bom, mas a coisa tá quente no Cruzeiro. O time embarca hoje. Daqui a pouquinho. Ah. Tá treinando agora pela manhã na Toca da Raposa 2, visando o jogo contra o Avaí, um jogo que pode definir o rebaixamento, mas do time catarinense. Se o Cruzeiro vence o Avaí na ressacada na quarta-feira às 9h50 da noite, matematicamente o Avaí estará rebaixado à Série B. E o Cruzeiro não tem nada com isso. O Cruzeiro tem que ir pra lá para vencer realmente, rebaixa o Avaí e é -1 nessa briga pelas últimas posições ali, aquela incômoda situação, aquela incômoda zona do rebaixamento. Bom, o Cruzeiro que fugiu de lá depois da vitória sobre o Inter por 1-0 no último final de semana. O Cruzeiro pode ser então o algoz do Avaí e ao mesmo tempo o benfeitor do América, né? Que dependendo dos resultados do Cruzeiro aí vão beneficiar o América. Certamente, porque o América hoje em 19º lugar tem 2 pontos a mais do que o Avaí. E o Avaí, querendo ou não, ainda está na briga para não ser rebaixado. Se o Cruzeiro vence, rebaixa o Avaí, já dá uma mãozinha pro América, que joga amanhã, 8h30 da noite, contra o Botafogo, na Arena do Jacaré. Eu estarei nessa partida, vou acompanhá-la de perto, in loco, para levar um pouquinho de força também pro América, que deve ter problemas na defesa. Aliás, deve não, tem problemas na defesa. O Givanildo Oliveira perdeu o Micão e o Everton suspensos. Ele está na expectativa de contar com o retorno do zagueiro Anderson, recuperando-se de contusão, mas ainda não tem a certeza de contar com esse atleta. Por isso o Givanildo preocupado para a partida contra os cariocas. O América com 31 pontos, 6 a menos do que o Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ainda naquela tocada. Tem que vencer os 4 últimos jogos que faltam para continuar sonhando em permanecer na elite no ano que vem, que será o ano do centenário. O América que depois do Botafogo ainda pega o São Paulo. Ou seja, só parada dura. Só parada dura. Em compensação tem um confronto direto com o Atlético Paranaense depois de São Paulo e na última rodada pega o Atlético Goianiense. E por falar em Atlético, nosso Atlético Mineiro. Esse aí joga na quinta-feira, tá treinando, aliás, vai treinar, iria treinar hoje cedo, mudou a programação para tarde. Deu uma folga pro pessoal. Deu uma folga pro pessoal pela manhã, para eles curtirem o feriado com a família pela manhã. E à tarde o técnico Cuca vai iniciar os trabalhos para o jogo contra a equipe do Curitiba. Quinta, 8h30 da noite, também na Arena do Jacaré. Ele já tem uma baixa, aliás, 2, né? O Carlos César e o Daniel Carvalho estão suspensos. 3 cartões? 3 cartões amarelos. Em compensação, Neto Berola e Leonardo Silva estão à disposição do treinador. Voltam após cumprirem suspensão. E essa questão do cartão amarelo preocupa, porque até tem 6 jogadores aí pendurados com 2 cartões. Se receber mais um, estão fora da próxima rodada. Não da próxima agora, mas da seguinte, da 37ª rodada. Sétima, que é nada mais nada menos que o Corinthians. Só o líder do campeonato. O líder do Campeonato Brasileiro. Então, é uma questão difícil de ser administrada, né? Porque você jogando em casa, você tem que segurar o adversário. A marcação tem que ser mais forte. E, consequentemente, pode haver um cartão amarelo. Esse é outro problema que preocupa o técnico do Atlético, que tem aí a dúvida do Triguinho. Pois é, tem multa pro Atlético se escalar o Triguinho também? Tem, porque ele foi emprestado pelo Curitiba. Estava lá encostado no coxa, o Marcelo Oliveira resolveu liberar o jogador para o Galo. E ele agora, por conta desse contrato, não pode enfrentar o ex-clube a menos que o Atlético pague uma multa. O valor não foi revelado. Não deve ser de R$200 mil, como foi a do Pierre. O Atlético também não revela se vai pagar ou não a multa para contar com o Triguinho. Mas é um caso bem semelhante, sabe, Antonélio? O Triguinho, talvez não tanto quanto o Pierre, mas se encaixou bem na equipe do Atlético, resolveu o problema ali da lateral esquerda, está ajudando bem o setor defensivo, é um atleta importante também para os planos do Cuca. Acredito que, se com o Pierre não abriu mão de contar com o jogador, também não deve abrir mão de contar com o Triguinho, tendo em vista esse encaixe que ele teve perfeito no time alvinegro. Bom, para fechar falando um pouquinho de seleção brasileira, o Brasil jogou ontem, venceu mais contra uma, todo o poderoso Egito. Egito, que time. É difícil. E aí, convenceu ou não? Não convence. Não, vou ganhar de 2-0 do Egito, para mim, é no mínimo a obrigação. Ganhou de 2-0 do Gabão. Que aí foi Imagina-se que o Egito mais. seja um pouco melhor do que o Gabão. O Egito é um pouco melhor que o Gabão. Tá. Com certeza. O próprio ranking da né? FIFA mostra isso.
Mas 2-0 com o Egito. Pra gente que já viu tantas seleções brasileiras brilhando nos gramados mundiais, 2-0 contra o Egito é pouco. Mas tudo bem, vamos levar em consideração que o Mano fez uns testes, né? Não é o time principal do Brasil. Gostei do Diego Alves, acho que foi bem ali no gol. É uma opção. Atlético. Só falam do cara no Valência, não lembram dele no Atlético. Né? Tava no Almeria também, foi muito bem no Almeria. Acho que é uma grande opção pro gol da seleção brasileira já pro ano que vem. O Jonas é um atacante que também acho que merece essa oportunidade. Fez os 2 gols da seleção brasileira, mas tem muita coisa ainda para ser acertada na seleção. O Mano Menezes não está aproveitando direito esses amistosos. E pega amistosos contra Gabão, contra Egito, tem que pegar a seleção de peso para realmente ter um teste, como foi contra a Holanda, em que o Brasil empatou aqui no Brasil mesmo por 0-0. Muito bem, Fábio Pinel falando de futebol aqui na Band News FM. Fábio Pinel que volta logo mais às 6 da tarde, segunda edição. Volta, Pinel? Volto. Aqui não tem feriado não, a gente daqui tem obrigação com o ouvinte. Daqui a pouquinho na tela da Band também. Exatamente, 12:30 no Jornal Band.